Fala, meninada, então vamos aqui, né, fazer mais questões então sobre radicais, né? Vou passar aqui para a segunda questão da nossa revisão sobre radicais, raízes, né? Radical é o mesmo que raízes, né? Então, bora começar aqui na nossa segunda questão, item A, que é 2 vezes a raiz quadrada de 7 mais 3 vezes a raiz quadrada de 7. Então, né, na adição e subtração de expressões com raiz, igual essa daqui, que a gente chama de adições e subtrações, ou adição algébrica com radical, você vai proceder da seguinte forma. Quando essa parte aqui, que é o radicando e o índice, são iguais, né? Lembra? Quando não aparece, o índice é 2, né? A gente diz que nós temos aqui dois radicais semelhantes, ou seja, 2 raiz quadrada de 7 é semelhante a 3 raiz quadrada de 7. Então, nesse caso, você vai fazer o cálculo somente com esses números que estão aqui, ó, que é o fator externo, né? Fator externo. Mesma coisa aqui, né? É o fator externo. Então, nós vamos fazer o cálculo só com o fator externo. Aqui é muito simples. Você vai fazer 2 mais 3, 5, raiz quadrada de 7, né? Vou colocar aqui só porque eu coloquei nas outras parcelas também, né? 5 raiz de 7. Tá aqui o nosso resultado, né? Aí pode surgir a dúvida, professor, eu tenho que extrair o valor da raiz quadrada de 7 e depois multiplicar por 5? Não, isso daqui já pode ficar assim, já serve como resposta. Partiu o item B, vamos lá, né? O item B é 5 raiz quadrada de 11 menos 2 vezes raiz quadrada de 11. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos... como os radicais são semelhantes, né? Você pode observar aqui, ó, que é a raiz quadrada de 11 aqui também, né? Então, você vai fazer o cálculo com o fator externo. 5 menos 2, 3. E na frente aqui eu vou repetir a raiz quadrada de 11. Tranquilo, gente? Fácil, né? Lembrando que esse processo aqui é para adição e subtração, para somar ou subtrair, ou fazer adição algébrica, né? Que é esse cálculo quando você tem... adições e subtrações numa mesma conta, né? No mesmo cálculo. Nesse caso, você vai fazer esse cálculo só se os radicais forem semelhantes, ou seja, se tiver mesmo índice e mesmo radicando. Então, a letra C, vamos fazer aqui a letra C, que é 8 raiz quadrada de 3 menos 10 raiz quadrada de 3. Veja só, radicais são semelhantes, né? Todos dois aqui falam de raiz de 3. Então, você vai vir aqui e vai fazer o cálculo somente de mais 8 menos 10. Eu coloquei o sinal de vermelhinho aqui, porque não aparece quando é positivo, não é obrigatório aparecer, né? Então, você vai fazer, no caso, como os dois sinais são diferentes, isso daqui tem muita gente que ainda tem dúvida, né? Quando os dois sinais são diferentes, você vai diminuir esses números aqui, ó. O 10... e o 8, né? Você vai diminuir os módulos, né? Quando você pensa no módulo, você pensa no número sem o sinal, né? É mais do que isso, né? Um conceito mais abrangente, né? Tem outras coisas envolvidas, mas para você fazer o exercício aqui, você pega aqui os números, diminui, né? 10 menos 8, diminui por quê? Porque os sinais são diferentes, um é positivo e um é negativo. E aí você vai conservar na resposta o sinal do número que tem módulo maior, né? Qual desses dois que vale mais? Entre esses dois aqui, qual que vale mais? O 8, né? Porque é positivo, vale mais. Mas como eu falei para colocar o sinal do número que tem módulo maior, o que tem módulo maior é o 10. Se eu desconsiderasse aqui o sinal, né? Eu ia ter que o 10 seria maior, então eu vou colocar o sinal dele, né? Então, aqui é só colocar agora a raiz quadrada de 3 e... temos aqui que deu menos 2 raiz de 3. Fique atento a isso. Vamos acelerar um pouco mais agora. Aqui eu tenho raiz quarta de 5 mais 2 vezes raiz quarta de 5.
né? Aqui tranquilo, aqui a novidade que tem aqui é só porque o fator externo não está escrito. Mas como o número 1 é o elemento neutro da multiplicação, ou seja, multiplicar qualquer número por 1 não altera o valor dele, então você pode colocar aqui e grava isso, viu? Todas as vezes que o fator externo não aparecer, se trata do número 1. Então aqui é simples, você vai fazer 1 mais 2 e vai colocar lá o resultado 3 raiz quarta de 5. Lembrando que 3 raiz quarta de 5 significa 3 multiplicado pela raiz quarta de 5. A gente, entre um fator externo e o radical, a raiz, nós não colocamos aquele pontinho que é a multiplicação. É opcional de você não colocar isso. Então, mais um aqui. Vamos embora, né, para a letra E. Né, vou subindo aqui o meu caderninho, né, para não atrapalhar vocês de verem, né. Ó, 4 raiz cúbica de 5 menos 6 raiz cúbica de 5. Mesma coisa, número que não apareceu o sinal, fator externo que não tem sinal é positivo. Os radicais são semelhantes, porque todos dois estão em 3 no índice, o índice é igual, é 3, e os radicandos também são iguais, que é 5. Esse 5 aqui está meio bugadão aqui, mas é um 5, né? Então aqui você vai diminuir 6 menos 4, que dá 2, né? Por que diminui? Porque os sinais são diferentes, né? A regra é, se os sinais são diferentes, um é positivo e outro é negativo, você diminui e conserva na resposta o sinal do número de maior módulo. Veja bem, não é o sinal do número que vale mais, não, porque 4 positivo, né? Todo número positivo vale mais do que qualquer número negativo. Eu falo para conservar o sinal do maior módulo, né? Ou seja, o número que está mais afastado de zero na reta numérica é o menos 6 e não o mais 4. Então, conserva o sinal do maior módulo, né? E aí você repete aqui a raiz cúbica de 5. E aí tem uma infinidade de maneiras de você interpretar isso daqui, né? Tá alguém que gosta de criticar, né? Fala, por que não fala assim? Eu tenho 4 e devo 6. Eu vou pagar os 4 e vou ficar devendo 2. Tudo bem, tem várias maneiras de fazer isso daqui, né? Mas é só explicando aqui, né? Dessa maneira, né? Existem outras também, né? A gente vai falando de todas as formas e você vai gravando aí, né? A próxima aqui, que é a letra F, eu vou fazer um rabisco aqui, ó, porque esse 4 que eu fiz aqui não era para aparecer. E as minhas rasuras, elas são rasuras caprichadas, né? Eu vou fazer aqui, ó, olha só que legal, né? Um óculos, né? Ninguém merece, né, gente, escutar isso no meio de uma videoaula, né? Eu vou fazer um óculos aqui, certo? Eu vou colocar uma mensagem aqui pra você, ó. Keep cool. Fica frio, meu querido, vai dar tudo certo, né? Perdão por essas coisas bizarras, eu sou assim. Vamos lá, né? A letra F, olha só. Raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 7. Observe que o índice é 2, porque não apareceu, o radicando são os mesmos, aqui é o número 7, e os fatores externos, como não apareceu, os fatores externos são 1. E aí você vai fazer isso aqui, ó, 1 mais 1, 2. Né? 2 o quê? 2 vezes, ou 2 raiz quadrada de 7. Ficou pronto aqui também, não precisa fazer mais nada não. Vamos aqui para o item G. Olha só que não tem nada de novidade. Raiz quadrada de 10 mais raiz quadrada de 10. Fator externo é igual a 1. E aí você vai somar tudo. 1 mais 1 vai dar 2 vezes a raiz quadrada de 10. Muito bem, garotada. Vamos embora. Vamos para a próxima. Letra H da nossa lista. 9 raiz quadrada de 5. Mais 1 vez a raiz quadrada de 5. Fator externo é 1. O índice é o mesmo, é 2. Eu vou colocar dessa vez aqui, para você não se esquecer. Então, os radicais são semelhantes. Você vai somar só o fator externo. Vamos lá, parar com essa voz ridícula. Vamos lá. Então, aqui pronto. Vamos agora para a letra I. Letra I. 3 raiz, aqui tem um detalhe aqui que eu quero falar para vocês. 3 raiz quinta de 2
menos 8 raiz cúbica de 2. Né? Essa lista que eu havia feito, aqui houve um erro de digitação, aqui você coloca um 3 para facilitar a sua vida. Então, no lugar desse 5, não é 5, é um 3. E aqui também é um 3, só que eu fiz ele ficou tão ruim, mas é um 3. Então, vamos lá. É 3 raiz cúbica de 2 menos 8 raiz cúbica de 2. Eu tenho a impressão que eu falei alguma coisa aqui atrapalhada aqui, mas está tudo bem. Vamos lá. Ó, aqui é positivo. Os radicais são semelhantes, porque os dois são raiz cúbica de 2, né? Tinha um 5, nós colocamos um 3, que é uma digitação errada. Mais 3 menos 8, você vai diminuir, né? 8 menos 5 vai dar... Perdão, ó, já estou falando a resposta. 8 menos 3, 5, raiz cúbica de 2. E aí você coloca o sinal do número de maior módulo. Lembrando aqui, só uma revisão aqui, ó, de uma coisa que eu quero que você se lembre. Ó, módulo é sinônimo da palavra valor absoluto. Valor absoluto é a mesma coisa que módulo. Olha só, né? Ficou tosco aqui no cantinho, mas é a mesma coisa. Lembra assim, por exemplo, módulo de menos 10. É a distância de menos 10, do ponto que está o menos 10 até chegar a zero, até chegar no ponto em que está o zero na reta numérica. Então, o módulo de menos 10 é 10 unidades, ou mais 10. Agora, e o módulo de mais 10? Mesma coisa, né? Mesma coisa, a distância do mais 10 na reta numérica é 10 unidades, né? Se eu te perguntar assim, qual que é o módulo de menos 8? É 8. Qual que é o módulo de mais, sei lá, mais 15, qualquer coisa aí. Módulo de mais 15 é 15. Você identifica, quando não está falando nada, essas barrinhas verticais, elas representam um módulo. Finalizada aqui a nossa revisão. Quase que não deu, porque eu não estava olhando na câmera aqui, ó. Quase que eu cortei, né? Chega mais perto da minha luz. Vocês estão vendo aí a vasilha aí da minha esposa aí, né? Que eu não ajustei a câmera, né? Coloquei o tripé da câmera aqui na louça dela aqui, ela vai ficar brava comigo, né? Vamos lá, vamos pegar aqui a próxima questão agora. Letra J, que vocês não estão vendo, porque eu não estava prestando atenção na câmera. Olha só. Deixa eu tentar ajustar aqui. Esse vídeo já está ficando muito longo, já vou ter que dar uma acelerada aqui, ou então cortar ele e fazer o resto depois. Letra J, 8 raiz cúbica de 7 menos 13 raiz cúbica de 7. Mais do mesmo, né, gente? Aqui, ó, positivo, se não tem sinal, aqui negativo. Diminui 13 menos 8, 5. Né? Repete aqui o raiz cúbica de 7. Módulo maior é o 13, né? Então coloco menos na resposta. Eu esqueci de fazer aqui o detalhezinho de vermelho aqui para ficar bonitinho. Vamos na letra, depois aqui a letra K. Quase comendo aqui a folha de novo. Vamos lá, olha só. 7 raiz quadrada de 2 menos 3 raiz quadrada de 2 mais 2 vezes a raiz quadrada de 2. Então é só você fazer essa continha aqui, ó. Ó, 7, que é positivo, né? Menos 3, 4 positivo. 4 positivo mais 2. 4 mais 2, 6. 6 raiz quadrada de 2. Finalizado também aqui, né? Letra L. Letra L. E o que se eu errar, eu não sou muito bom na edição. Se eu errar, vai ficar errado mesmo alguma coisa. Vou nem poder esconder, né? 2 raiz quadrada de 3 menos 6 raiz quadrada de 3. Tudo semelhante. Aqui eu vou fazer de um jeito, mas você não é obrigado a fazer assim, ó. Eu vou pegar esses aqui que tem o mesmo sinal, vou aplicar a regra para números de sinais iguais. Eu vou repetir aqui, ó, 5 raiz quadrada de 3. Bom, menos 2 e menos 6. Poxa, eu devo 2 e aí eu faço uma dívida de 6. Eu estou devendo no total 8. A regra para isso daqui é o seguinte. Numa adição algébrica, quando dois números têm sinais iguais, você soma os módulos. 2 mais 6, 8. Mas aí você repete o sinal deles. Tem muita gente que fala assim, ah, professor, mas menos com menos não é mais? Não na adição algébrica, sim na multiplicação. Aqui não.
E na divisão também, menos com menos é mais, é positivo, né? Na divisão e na multiplicação, né? Mas aqui é negativo mesmo, você soma, mas repete o negativo. Bom, aqui é positivo, né? Lembra disso. Aqui, ó, os sinais são diferentes, então você vai diminuir. 8 menos 5, 3. E aí você repete raiz quadrada de 3. E aqui coloca um menos. Esse 3 aqui também não ficou dos melhores, mas é o que tem para hoje, né? Vamos lá, agora na letra M. Letra M. Vamos lá. Não desista, meu jovem. Você vai conseguir. Letra M, 9 raiz quadrada de 5 menos 1 raiz quadrada de 5 mais 2 vezes a raiz quadrada de 5. Então aqui não tem fator externo, eu coloco aqui. Aqui já dá para fazer rapidão. 9 menos 1, 8, positivo, mais 2. 8 mais 2, 10 raiz quadrada de 5. Aqui o resultado ficou aqui embaixo, porque aqui não ia caber, né? Vamos para N. Vamos começar a animar aqui. Estou começando a ficar motivado. 7 raiz quadrada de 7. A hora que está acabando, eu começo a ficar motivado. Menos 2 raiz quadrada de 7. Menos 3 raiz quadrada de 7. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu estou errando até as canetas aqui. Olha só quanta emoção. 7 menos 2. Não, eu vou fazer que nem eu fiz o outro. Mas pode fazer do jeito... Na ordem que aparece mesmo. Vou repetir aqui, ó, 7 raiz quadrada de 7. Esses aqui têm sinais iguais, então nós vamos somar os módulos. 2 mais 3, 5. Na frente a gente repete a raiz quadrada de 7. Esse não tem sinal, então ele é positivo. Finalmente, a resposta aqui vai ficar positiva, não vai ficar negativa, né? Porque aqui para trás aqui tudo tinha ficado negativo, né? Nessa situação de quando os sinais eram diferentes, né? Finalmente aqui um caso que não vai ficar negativo, né? Então, diminui porque os sinais são diferentes, vai dar o quê? Vai dar 2 e positivo, vai conservar o sinal do número de maior módulo, mas eu não vou colocar o sinal de mais aqui, mas é positivo. Muito bem, meus caros estudantes da matemática, vamos aqui, estamos quase terminando. Letra O, será que eu estou cortando aqui a imagem? Não, não estou. Vamos lá, 8 raiz cúbica de 6 menos 1 raiz cúbica de 6 menos 9 raiz cúbica de 6. Então aqui, ó, fator externo 1, como é tudo raiz cúbica de 6, 8 menos 1. Não, eu vou fazer de novo daquele outro jeito, porque os dois últimos aqui são negativos. Mas pode fazer também na ordem que aparece. Ó, 8 raiz cúbica de 6, eu vou repetir. Aqui, como os dois sinais são iguais, eu vou fazer 9 mais 1, que vai dar o quê? Vai dar 10 raiz cúbica de 6. Como os sinais são iguais, você soma os módulos dos números e repete o sinal. Agora, esse aqui é positivo e para variar, né, ironizando, né, vai dar negativo. Ó, 10 menos 8, 2. Repete na frente raiz cúbica de 6. Coloca na resposta o sinal do número de maior módulo, que no caso é o 10. Né? Deixa eu ver se acabou. Não, ainda tem a letra P. Né? P. Então vamos lá na letra P. Qualquer trocadilho nessa hora pode fazer você ficar com vontade de ir embora, né? Você já não está, né? Se ainda tem alguém aí, né? Vamos lá. 4 raiz quarta de 8. Muito bem. Vamos lá. Fator externo não tem, é o número 1. Muito bem. Esses dois números 1 aqui são positivos, então eu vou trabalhar com eles aqui primeiro, né? Olha só, 1 mais 1, 2. 2 raiz quarta de 8. Menos 4 raiz quarta de 8. Né? E agora, os sinais são diferentes. E adivinha, vai diminuir e conservar o sinal do maior módulo. 4 menos 2. 2 negativo, porque tem que conservar o sinal do maior módulo. Como eu já falei isso umas 200 trilhões de vezes. Então, muito bem, meus queridos, né? Finalizamos aqui mais uma questão, né? Dá um joinha aí, escreve no canal aí para ajudar o tiozão aqui a fazer um trabalho bacana aqui. Abraço.
Valeu, tchau.